Fala galera, tudo bem? Bom, eu sou o Fábio Teles, sou o Head de Serviços da Desk Manager e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que está sendo amplamente discutido durante toda essa pandemia. Ah, Podemos dizer que ele começou a ter uma alta de visualizações ali, entre aspas, pré-pandemia, mas eu acho que mudou totalmente a sua estrutura durante esse processo, né, de pandemia, de home office, do pessoal trabalhar de casa, equipes totalmente, desvinculadas de um local fixo, no qual você muda totalmente a estrutura do seu negócio, principalmente se você trabalha com atendimento. Então, bora para o nosso webinar. Diretora, tá tudo funcionando? Tudo certinho? Tudo ok? No áudio? Tudo certo? Podemos tocar? Eu tô com duas telas, tá, gente? Então, tô falando com a diretora aqui. Soltou, é isso, bora lá. Como eu disse, sou o Fábio Teles, Head de Serviços da Desk Manager, sou responsável diretamente pelo time de onboarding e o time de suporte ao cliente da Desk Manager, né? Nesses times, nós cuidamos diretamente do cliente no início da sua jornada e no decorrer, né, da sua jornada. Além de tudo, temos, obviamente, nosso time de apoio lá com o cliente, que cuida exatamente da jornada dentro da Desk, que é o time de CS. Então, basicamente, os três times que lidam diretamente com o cliente no dia a dia o tempo inteiro, tá? E aí, em cima disso, a gente pode começar com uma pergunta linda e maravilhosa, que é: que tipo de atendimento você quer ter na sua empresa? Se você parar para pensar, você já deve ter ouvido alguma vez na vida ou algumas vezes na sua vida: "Poxa, o atendimento daquela empresa é ruim, aquela empresa X é mais ou menos, aquela empresa Y, não atende bem, deixa a desejar e tudo mais". Então, quando você passa esse tipo de conversa para frente, ou quando você comenta com alguma pessoa, você está difundindo, eh, uma necessidade que é meio que latente no Brasil, que é ter um bom atendimento. Vocês vão ver aqui nos próximos slides alguns dados que mostram o quanto o Brasil tem deixado a desejar na questão de atendimento, certo? Principalmente se você está falando dos atendimentos mais comuns que a gente tinha, com telemarketings e tudo mais, onde existia um script, que a pessoa tinha que repetir aquele script e não tinha uma conversa, tinha o passar de um script para você. Isso tudo inviabiliza, eh, a questão do atendimento. Por quê? Com a evolução da tecnologia, a evolução do marketing, a evolução de diversas frentes, hã, os clientes começaram a ter produtos um pouco mais personalizados, vamos pôr assim, né. Ou seja, hoje você vê, eh, propagandas, você vê contatos muito mais personalizados do que antigamente, quando a gente não tinha tão difundida a internet, onde a TV aberta era a detentora de todos os direitos de propaganda que existiam no mundo. Então, para quem não é dessa época, era uma época que você era obrigado a assistir, um comercial durante um filme numa segunda noite, por exemplo, né. Você não tinha um pular o o o patrocínio, ou pular o vídeo lá eh de patrocínio mesmo, né, o vídeo de marketing da empresa X ou da empresa Y, que normalmente é voltado em cima daquilo que você procura. Portanto, com essa personalização, o atendimento teve que também evoluir para conseguir ser mais pessoal. Eu não quero falar com um robô, eu não quero falar com um script, que é uma pessoa se passando por um robô, eu quero falar com uma pessoa que vai ter empatia pela minha história, né, pelo meu momento, pelo meu problema, pelo que aquilo que eu estiver passando, não importa o que seja. Portanto, partindo deste pressuposto, a ideia é que você, pensando no atendimento que você quer ter, você vai estruturar o atendimento da sua empresa para isso, tá. Então, bora para frente. Bom, isso aqui é uma das frases de um outro webinar que eu já fiz, que eu criei em conjunto com o meu par, que é o Rafael, que é Head de CS e vendas aqui na Desk Manager. Nós criamos um webinar que chama-se Os 10 Mandamentos do Atendimento, tá? E essa é uma das frases que estava dentro desses, que estava não, que está dentro desses 10 mandamentos do atendimento.
amarás o teu produto e a tua empresa como a ti mesmo. Pô, Fábio, mas os caras nem me pagam bem, eles me maltratam, eu tomo chicotado e tudo mais. Cara, o cliente não tem nada a ver com isso. O seu problema com a sua empresa, ele deve ficar fora do atendimento enquanto você está falando com o cliente final. Mas, fica a dica aí, procure outra empresa que esteja de acordo com seus... é, com a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de ver o mundo. Vai com certeza fazer uma melhora muito grande na sua vida, como um todo. Então, se eu tenho que amar o meu produto, amar a minha empresa como eu me amo, ah, como que eu faço isso? Essa primeira regra, por que que ela está aqui? Porque ela entra como uma bomba. A maioria das pessoas que está trabalhando com atendimento está trabalhando hoje por uma transição de carreira. Ou ela está começando, ou sei lá, ela mudou de uma carreira para outra, ela fazia uma coisa e acabou mudando e vai começar uma nova escalada ali em uma nova empresa e ela entra na área de atendimento. Normalmente é a porteira de entrada, a porta de entrada de novas pessoas. Porém, essas novas pessoas, normalmente elas têm um perfil muito parecido, que são pessoas jovens, né, que estão cursando ou acabaram de sair da faculdade, muitas vezes trabalhando no seu primeiro emprego na área de tecnologia ou, dependendo do que essa empresa faça, na área de atendimento, né? Então, quando você tem essas pessoas novas, muito provavelmente você não tenha a estrutura emocional para trabalhar isso. Obviamente, a gente tem diversas exceções, mas quando você está falando, poxa, meu, eu tem um time jovem, um time que não tem experiência de vida, né? Hã, e esse time jovem ele tem que passar a dar suporte a pessoas que talvez já tenham mais experiência de vida do que a vida inteira dessa pessoa, por exemplo, né. Então você vai dar suporte a pessoas muito mais velhas, então imaginando que seu time ele tem em média 20 anos, eu posso dar suporte para pessoas de 40, 50, 60 anos de outras empresas, que só de experiência de vida podem ter o dobro, o triplo da idade desse atendente. E aí a gente tem uma pequena, falha dentro desse processo. Por quê? As empresas chegam, elas dão um treinamento, elas colocam esse cara na linha de frente e falam: "Vai lá, amigão, boa sorte aí, abraço". É como se você estivesse indo para a linha de frente de uma guerra, né. Então você está lá, é colocado na linha de frente, você fez um curso de tiro de 8 dias, online, e falaram: "Ó, vai lá, agora você tem que acertar os carinhas com a roupa colorida do outro lado. Valeu, um abraço". Cara, por mais que você dê o melhor treinamento do mundo, a experiência que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Portanto, hã, o que você mais pode fazer é acompanhar essa pessoa, para que ela entenda e goste tanto do seu produto quanto da sua empresa, o mesmo tanto que ela gosta dela. Assim, ela vai conseguir, não importa se ela sabe como resolver o problema ou não, mas ela vai conseguir passar segurança para o seu cliente final, fazendo com que ele tenha total condição e entendimento de que o seu problema, a sua demanda, a sua necessidade, não importa como, será resolvida. É, então, trabalhar esse tipo de inteligência é uma coisa que a grande maioria das empresas pecam, e é realmente um ponto, eu diria que ele é um calcanhar de Aquiles do atendimento. Eu tenho pessoas muito preparadas de produto, mas pouco preparadas na parte de sentimento, de empatia, de entendimento, da necessidade do outro, né. Então isso, são falhas que podem acontecer, que você pode só descobrir depois, através de algumas métricas que podem ser estruturadas dentro da sua operação, tá. Então, essa é uma das regras, tá, no outro webinar. Então, se você não conhece também, vai lá no canal da Desk Manager, já aproveita, já se inscreve, procura o webinar e dá uma olhada que é um conteúdo muito, muito, muito legal. E aí,
Legal, Fábio. Então eu tenho que fazer a pessoa amar a minha empresa. Mas se o produto é ruim? Bom, aí você tem outros 500 em cima disso, né? Você tem que resolver primeiro as coisas primeiras. Então, se o seu produto é ruim, você vai ter que descobrir aonde é ruim. O feedback do cliente é maravilhoso, então você pode usar o seu time de atendimento de forma estratégica e conseguir entender esses problemas para que sejam melhorados, ok? Ah, bom, aí vem um dado importante que eu estava falando lá no começo do webinar. Você sabia que o Brasil é o penúltimo, penúltimo, vamos ficar aí, dos países na classificação de atendimentos iniciado com sorriso? Cara, eu não sei nem o que falar disso. Quantas vezes você já não entrou em uma loja, num shopping, numa loja de rua, sei lá, num bar, seja onde for, e as pessoas parecem que não queriam que você estivesse ali, né? O pessoal te atende mal. A gente tem exemplos de empresas de restaurante, de varejo e tal, que tem bons atendimentos sim, né? Mas ao mesmo tempo, você tem que entender que do lado de lá também tem uma pessoa, né? Mas quem não passou por isso, tá? Quem não passou por isso? Ah, isso é um dado muito ruim, né? Isso deixa crer que todo o nosso, como é que eu posso dizer? Toda a nossa forma de atendimento hoje, ela deixa a desejar. Quando você entra em algum lugar, a pessoa te atende com: "Opa, tudo bem? Tá procurando alguma coisa?". Ela não tem um mínimo de desejo de estar falando com você, você percebe pelas palavras, pela atitude, pela forma de conduzir aquela conversa. Tipo: "Ah, você não vai comprar? Sai fora que vai ter entrar uma pessoa que vai comprar". Ou: "Poxa, você está me ligando para relatar um problema que, cara, vai demorar para resolver. Puxa, negócio chato que eu vou ter que ficar fazendo aqui internamente para resolver seu problema". Então, as pessoas, elas acabam deixando de lado, a vivência, né, na outra ponta, porque todo mundo que atende também é um consumidor. Todo mundo que atende e que é um atendente também é um cliente em algum momento, e elas não difundem esse tipo de pensamento. Então, poxa, eu tô mal hoje, eu vou fazer um atendimento muito ruim, muito merda, vou deixar meus clientes ali, avulso, né? Vou fazer, não quero, hoje eu não quero. Só que ele não pensou em alternativas, por exemplo, chegar no líder e falar, cara, hoje eu não tô legal, eu não queria conversar no telefone, posso ficar no chat, cara, eu posso ficar fazendo outro tipo de trabalho, não, putz, não quero falar com pessoas, hoje o meu dia tá meio ruim, eu tô com alguns problemas e blá 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 e blá blá, não é o meu momento. As pessoas não têm liberdade, porque normalmente também a empresa em si não dá a liberdade para que você expresse seus sentimentos. Você tem que ser um robô, né? A gente volta lá na época da Revolução Industrial, onde você era simplesmente mais um que apertava parafusos e passava a peça para frente, né? Então, esse tipo de sentimento hoje está mudando bastante nas empresas, né? Eh, a forma da cultura e a forma como isso é levado dentro das empresas mudou bastante, mas no final das contas todo mundo tem que ganhar o seu salário e sobreviver. Então, é importante que você tenha isso em mente para você saber que o problema está enraizado na nossa nação. Não é o seu atendimento que acontece assim. A grande questão é você tem que fazer a quebra de paradigmas, você tem que sair desse momento de atendimento ruim, você como líder, gestor, você como atendente, se você quiser se destacar na sua equipe, faça esse pequeno estudo de caso e veja quantas vezes você iniciou, mesmo que no telefone, né, um atendimento com um sorriso. E há uma expressão chamada sorrir com a voz. Então, você pode sim fazer um atendimento com um sorriso mesmo que a pessoa não te veja. Então, se você atender a pessoa mais ou menos assim: "Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu vou te atender. Por favor, qual que é o seu nome?". Totalmente robótico. Você não passou nenhum tipo de sentimento, você só repetiu o negócio ali. Mas se você atender: "Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fábio, você está com um problema, né? O que que eu posso fazer para te ajudar?".
a entonação da voz muda totalmente o curso da conversa. Se você for atendido por uma pessoa que não falou com você de uma forma até entusiasmada, provavelmente você vai entrar na energia daquela pessoa, na forma que aquela pessoa está conduzindo a conversa, e você também não vai estar entusiasmado e ainda assim vai ficar pensando, nossa, peguei uma pessoa horrível, né? Então, tenham liberdades, tanto líder quanto gestores, quanto atendentes, no caso, perdão, para conversarem e fazer uma realocação de atendimento caso necessário. Quando você está conversando num chat, é muito difícil que você tenha que expressar esse tipo de entusiasmo, mas escrevendo, você pode escrever algo que demonstre um tipo de entusiasmo que talvez você não esteja sentindo. Então, tem um resguardo ali para a operação. Pode ser um coringa. Fechou? Então, lembrem-se disso. Iniciar um atendimento com um sorriso é a melhor forma de você garantir que aquele processo flua de uma forma muito boa, tá bom? Bom, e legal, Fábio. E aí, o que a gente faz? Como é que eu chego nisso? Primeira coisa, você só vai saber se o seu atendimento é bom se você tiver feedback dos seus clientes. Se você pensar, poxa, eu atendo milhões de demandas por mês, tenho uma equipe de, sei lá, 1000 pessoas para resolver milhões de negócios e tal, tal, tal. Cada pessoa atende tanto e bababá e tal, e vamos embora. Vai dar certo isso? Provavelmente. Porém, enquanto você não medir, você não terá certeza. Então você vai trabalhar com o achismo. A grande parte dos nossos achismos com relação a diversas processos, né, formas de processos que acontecem dentro das companhias, a grande maioria elas estão certas até certo ponto. Por quê? Porque você não tem um número absoluto para tirar o seu resultado. Então, você pode pensar que o seu atendimento é maravilhoso por conta das conversas que você tem com seus atendentes no dia a dia, mas ao mesmo tempo, você pode pensar que o seu atendimento é horrível por conta de 3 ou 4 momentos ruins que aconteceram durante o processo de atendimento de um dia, por exemplo, ou de um mês, e assim vai, né? E aí, obviamente, a quantidade proporcional a isso. Então, demandas negativas, elas costumam tomar uma proporção gigante que fazem a percepção sobre aquele processo, sobre aquele time de atendimento, ser uma percepção um pouco equivocada, né? Porque você não tem certeza, você tem um achismo, você tem uma ideia de como aquilo está funcionando. É importante você pensar em como trabalhar essa visão, né? E eu sempre falo isso em todos os lugares, cara, quem não mede não faz nada. Você pode tomar as decisões que você quiser, você pode tomar a melhor decisão do mundo, fazer sua empresa lucrar milhões e blá blá blá. Se você não mede, foi um puro achismo, foi um tiro de sorte. Agora, se você mede, com certeza você vai conseguir encontrar os problemas. E aí, a partir daí, fica muito mais simples você resolver. Você não vai ficar dando tiro no escuro esperando acertar. Você vai ter uma lanterna focada num problema e aí sim você vai conseguir dar o tiro certo para derrubar aquele alvo. Tá? Então é importante ter isso em mente. E como que a gente vai medir, Fábio? Bom, eu gosto muito dessa resolução, que é a tríade do atendimento. Então, você mede o quanto os clientes gostam da sua empresa e indicariam para outras pessoas, NPS. Você mede todo e qualquer esforço do cliente final para com a sua empresa, seja ele numa ligação, num chat, falando com o time de suporte, falando com o time de implantação, falando com o time de CS, com o administrativo e blá 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 e blá blá blá. Quantos mais outros 500 mil times você tiver dentro da sua empresa, não importa. O CS ele está ali para medir o esforço daquele contato. E, sob o esforço do contato, quando você olha para aquela informação,
você consegue entender que quanto mais esforço, menor é sua nota e maior ou maiores seriam os problemas que seus clientes estão enfrentando durante o processo de atendimento. Então, o esforço é uma métrica extremamente importante, tá? E por último, para fechar essa tríade de satisfação, nós temos o CSAT, a pesquisa mais comum conhecida de todos, que é, o que você achou desse atendimento. Então, você tem ali, sei lá, 5 respostas, desde ótimo a péssimo, por exemplo, né? Passando por outros níveis, indicando ali o quanto aquela pessoa está contente com o atendimento daquele momento. Então, o NPS tem uma metodologia da qual ele trabalha, né, aquilo de forma mensal ou trimestral, na verdade, mensal para quem não responde, trimestral para quem respondeu, eh, fazendo com que a pessoa possa mudar, né, eh, aquela sua visão daquela empresa de 3 em 3 meses, ou se ela não respondeu, no próximo mês ela possa dar a resposta que ela quiser. É importante que, tá? É importante que você saber trabalhar com NPS vai fazer a diferença nas ações que você vai tomar e principalmente com os feedbacks que são empregados lá dentro pelos usuários, certo? Pelos seus clientes, pelos seus eh, clientes finais ali, né? Consumidores. Então, o NPS ele é muito importante para você metrificar isso. Porém, ele sozinho, ele diz se a pessoa gosta da sua empresa ou não, se ela indicaria para alguém ou não. Quanto mais alta a taxa de indicação, mais pessoas indicando você, é um marketing boca a boca, né? Que eu ainda acho que é o melhor marketing de todos, é o que mais funciona. Uh, e não me mata, diretora, eu só acho, tá? É só isso. O CES, né? A taxa de esforço do cliente, o Customer Effort Score, ele serve para você medir. Então, quanto mais esforço, pior o seu atendimento. E o CSAT, ele vai ver a qualidade daquele atendimento. O NPS, como trabalha de 3 em 3 meses, ele vai ficar ali sendo enviado ou trabalhado por e-mail ou aparecendo dentro de uma plataforma ou, bom, você vai escolher a forma de fazer isso. O CES e o CSAT, eles são enviados na finalização de qualquer contato do cliente para com a sua empresa. Então, a pessoa tem que responder aquilo toda vez que ela entrar em contato com a sua empresa, tá? Tendo isso em mente, você consegue ter as 3 bases. Se a pessoa indica se o esforço é grande, a qualidade do atendimento. Em cima disso aqui, você consegue entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. E normalmente você vai conseguir medir o seu cliente em cima disso, porque você tem os dados dele. Ele respondeu o NPS, você sabe quem foi. Ele respondeu o CS, você sabe quem foi. CSAT também. Você cruza os dados e enxerga. Pô, o NPS está alto, mas o esforço está muito baixo. O que está acontecendo? Ah, ele teve uns atendimentos meio estranhos esse trimestre, ou esse mês, ou essa semana, e assim vai. Tá? E você começa a analisar isso aí. Bom, como eu disse, Net Promoter Score, ele tem uma pergunta definitiva, né, que está à sua direita. Uma das coisas que eu sempre sugiro, nunca coloque nada colorido, isso induz a resposta. E às vezes a pessoa olha, puta, eu não vou colocar no vermelhinho porque eu tenho que escrever alguma coisa. E ela vai lá e dá uma nota 7, mas não é real verdade, né, daquela visualização. Portanto, você criar algo totalmente transparente com um número de 0 a 10 não vai influenciar o seu cliente final na hora da resposta, tá bom? Então, a pergunta definitiva é: em uma escala de 0 a 10, você recomendaria a nossa empresa para amigos ou familiares? Basicamente é isso, certo? Então, isso mostra o quanto seu cliente está satisfeito com a sua empresa, o quanto mais ele estiver satisfeito, mais ele vai consumir, mais ele vai usar, mais ele vai indicar, mais clientes você vai ter. Então, uma pessoa satisfeita, segundo alguns estudos, tinha até um dos webinars antigos que eu fiz, eu não lembro ao certo, mas segundo alguns estudos, uma pessoa satisfeita, ela passa isso para 8 ou 9 pessoas, e uma pessoa insatisfeita passa isso para 26. Então, o esforço é muito maior
quando você está cumprindo as suas metas de atendimento, né? Porém, um deslize afeta 3 pessoas. Então, é melhor atender bem e atender muito bem, porque se você teve um deslize no seu atendimento, você acabou de perder 3 potenciais indicadores que chegaram que, sei lá, comentaram com 8 pessoas, né? Bom, então esse é o NPS. Procure uma ferramenta ou crie um e-mail marketing, trabalhe de uma forma que você consiga ter essa resposta, né? Uma landing page, não sei. Coloque isso para rodar dentro da sua operação urgentemente para você conseguir saber o quanto os seus clientes indicam vocês. E aí tem algumas continhas em cima disso. Não vou entrar em detalhes, se quiser saber mais, basta você digitar NPS, como fazer, e você vai ver milhares de pessoas explicando como funciona o NPS no Google, tá? Bom, CS, Customer Support Score, né? Então, o CS ele pode trabalhar com 5 ou 7 métricas, ou, na verdade, respostas. Então, aqui eu tenho um exemplo de CS usando um exemplo muito parecido com a CSAT, né? Então, Customer Support Score, ele é uma pesquisa quantitativa que quer saber o nível de esforço do seu cliente empregou naquela situação com a sua empresa. Então, a Desk Manager facilitou a resolução do seu problema? Aí o cara vai responder: "Ah, tô satisfeito, insatisfeito, neutro, pouco satisfeito, muito satisfeito". Legal, Fábio, você falou que são 7. Sim, você pode ter outros 2 níveis aqui, sei lá, completamente insatisfeito e completamente satisfeito. Tudo depende de como você quiser organizar o seu CS. No meu caso, eu uso 7 pontos, 7 notas, mas também é possível utilizar essa pesquisa com 5 pontos, tá. Bom, também, se você procurar no Google, vai ter toda a forma, né? Opa, perdão, toda a forma de calcular isso aqui, mas basicamente, uma explicação muito rápida: quanto menor, pior o seu atendimento, né? Quando você tem um esforço muito grande do seu cliente, quer dizer que o seu atendimento não está sendo efetivo. O seu cliente depende de muitas coisas para fazer aquilo acontecer. Isso é ruim. Tá, isso é ruim. Salvo empresas que têm estratégias de atendimento, ruins para fazer com que a pessoa desista de ligar, desista de entrar em contato, e assim não afete suas métricas de faturamento e tudo mais. Bom, mas isso está mudando de diversas formas, tá. Então o CS é isso, ele funciona em qualquer contato do cliente com a sua empresa. Isso aqui é muito importante você medir, além das respostas que elas são muito incríveis, né. Bom, CSAT, né? A pesquisa de satisfação comum, todo mundo conhece, como você avaliaria a empresa, aí dá uma nota de 1 a 5, de 0 a 4, de 1 a 5, né? Eh, sei lá, bom, ruim, péssimo, ótimo e assim vai. Eh, selecione uma estrelinha aqui para indicar, o quanto você está satisfeito com a experiência. Bom, inúmeras formas de utilizar. Esse aqui não tem uma regra padrão, eu tenho que colocar 5, 3. Não, tudo depende de como você quer medir isso. A grande questão aqui é, esse cara, como é que eu posso falar isso? Existe uma ideia de mercado, ideia de pesquisa de satisfação e, assim, fazendo onboarding de diversos clientes, eu já falei, eu já ouvi, eu já vi meu time falar, eu já ouvi meu time receber essa frase. O cliente ele responde quando ele está insatisfeito. Na essência é verdade. Por quê? Quando ele está mexendo com o atendimento em si, é, todo esse processo de, como é que eu posso dizer ali? Todo esse processo de atendimento, todo esse processo utilizado ali pelo time dos operadores, os atendentes e pelo usuário final, né? É, a grande maioria das empresas fala: "Ó, tem uma pesquisa de satisfação aí, responde pra gente, tal, tal, tal", mas não fala quanto tempo aquela pessoa vai ter que dispor para responder aquela pesquisa. E quando você está desligando um telefone, por exemplo, às vezes você já tem outra coisa para fazer. Então, se você não sabe quanto tempo você vai gastar, você não vai perder tempo respondendo a pesquisa. Agora, se o atendimento for ruim, você vai perder tempo simplesmente para sinalizar o quanto você está insatisfeito. Porém, cabe à equipe de atendimento quebrar esta regra.
né? Quebrar essa regra. Por exemplo, o mercado ele trabalha com de 7, 8, 6% de taxa de resposta, né, de satisfação ou dentro das suas métricas, né? Legal, Fábio. E daí? E daí que hoje na Desk Manager, por exemplo, o último trimestre a gente ficou com uma taxa de resposta da pesquisa de satisfação de 29,26%. Então, um quarto, mais de um quarto dos meus atendimentos foram respondidos pelos clientes finais. Nossa, como é que vocês conseguiram isso? Fazendo uma coisa muito difícil. Assim, você tem que mexer no seu processo de uma maneira chata, estúpida, é muito ruim. No final do atendimento, seu atendente fala, pô, tem uma pesquisa de satisfação, responde lá para a gente saber seu feedback, saber se você gostou, saber o que a gente pode melhorar, e você vai demorar 2 minutinhos no máximo para responder essa pesquisa, e aí você pode responder no seu tempo, vai chegar no seu e-mail, tá bom? Muito obrigado, valeu, um abraço, tchau. Acabou. A gente saiu de 5% de taxa de resposta para uma meta de 20% trimestral. E poucas vezes a gente não bateu essa meta e fazem anos que a gente mede. Portanto, é importante você saber trabalhar e saber criar pontos de sabedoria, de conhecimento ali, testes, né? Mudanças de processo para fazer isso funcionar, isso rolar de uma forma muito boa na sua operação. Beleza? Bom, mas como nem tudo são flores, não é só isso. Pô, eu olhar a pesquisa de satisfação, tá tudo certo? Não. É muito importante você também criar outras métricas no seu dia a dia. Que tipo de métricas, Fábio? Bom, uma delas, qual canal dá mais chamado? Então, se você sabe qual canal dá mais chamado, automaticamente você consegue também verificar que tipo de equipe você precisa ter dentro desse canal, como que você trabalha essa vazão, né, de pessoas ou de atendimentos dentro de um canal. Opa, perdão. Se você precisa realocar serviços ou, puxa, esse canal aqui está tomando muito tempo, talvez eu tenha que fazer algum tipo de coisa para eu pluralizar isso dentro da minha base, fazer com que todos os canais sejam acessados. O meu canal X ele não tem tanto acesso. O que, que eu faço? Você tem diversas opções, né, dentro das suas métricas. Então, canal é muito importante, que tipo de serviço, e aí tudo depende do que você mapeia, né? Por exemplo, você é uma empresa de TI, outsourcing, e você trabalha tanto com infraestrutura, cabeamento estruturado, né, redes, tal, tudo mais, tanto quanto você trabalha com sistemas. Você pode chamar isso de tipo de serviço, ou você pode simplesmente entregar produtos diferentes, né? Então, eu tenho um produto X, um produto Y e um produto XPTO. Cada um pode ser um tipo de serviço. Entenda o que faz sentido na sua operação. E, obviamente, gente, isso aqui não é regra para ninguém. Isso aqui é simplesmente a prática, né? O quanto isso funcionou para mim, mas pode ser que não funcione para você. Então você tem que saber olhar para a base, tentar colocar a base, perceber que não funcionou e mudar. Isso é um processo comum, tá? Inúmeras vezes eu mudei minhas métricas, alterei, procurei novas informações e detalhes. Bom, volume de atendimento por causa raiz, isso aqui é importante, é muito importante, é bom você medir sempre. Então, qual que é o motivo, qual foi o motivo daquele chamado ter sido aberto? Fábio, poxa, eu não sei, às vezes tem muitos motivos. Pois é, isso entra muito no treinamento do seu time. Quando você tiver total certeza que o seu time tem todas as condições possíveis para identificar um problema e saber da onde veio aquele problema, dando para você um feedback muito bom sobre a causa raiz daquilo,
Na essência, você consegue olhar o que está acontecendo, por que está acontecendo, quando está acontecendo e, consequentemente, como eu faço para isso não acontecer mais. Então, a causa raiz, ela é uma informação super, super, super importante no seu dia a dia, seja qual for o seu time de atendimento. Tá. Ah, causa é porque o produto ficou pequeno, então, pô, o pessoal não está provando ou, as medidas estão erradas no site, o que está acontecendo, porque eu estou tendo muita troca de produto, eh, ai, eu tô na essência, a gente fez uma atualização do software e, cara, tem um monte de gente reclamando, então você sabe que foi alguma atualização que deu errado. Tudo isso é importante. E você também consegue ver o volume por atendente, mas aí tudo depende da sua operação. Se você está falando com operação única, então 1 para 1, atendo, resolvo, atendo, resolvo, atendo, resolvo, tal, 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 volumetria seria a melhor das maneiras de você saber a produtividade, mas não quer dizer que o cara que mais resolve tem a melhor nota, né? Então, tudo isso você tem que conseguir metrificar. E aí eu posso trazer outras muitas coisas aqui. Então, qual tipo de o tipo de serviço pode ser qual tipo de atendimento que está ocorrendo pelo atendente. Com causa raiz, eu consigo basear isso na pesquisa de satisfação daquela pessoa e ver o quanto que ela está dentro de acordo com as métricas implantadas na empresa. Então, você pode cruzar todos esses dados. E olha, aqui eu dei 3 da tríade, mais 4 métricas que você pode olhar no seu dia a dia para saber o que fazer, para onde ir, tomar as suas decisões de forma estratégica, direcionando a sua empresa para resolver os problemas dos clientes. Quanto menos problema você tiver, quanto mais proativo você for, melhor vai ser para sua empresa. Tá bom? Bom, e aí é o seguinte, Fábio, legal, lindo, maravilhoso, mas como é que eu engajo o meu time? Bom, cara, você pode pagar mais, você pode, obviamente isso é, vai consumir um caixa muito maior da sua empresa, mas normalmente isso funciona. Você pode trabalhar a sua forma de recrutamento para recrutar pessoas que realmente façam sentido para aquela função, né? Pessoas que têm um perfil comportamental e técnico para fazer aquela função, né? Tanto eh, de empatia, de atendimento, de gostar de pessoas e tudo mais. Você pode oferecer prêmios para quem atender mais, ou você pode instaurar uma competição que nós chamamos de gamification, ou gamificação, como é que vocês estão vendo aqui. A gamification, ela cria uma competição saudável dentro da operação, onde os times ou o time pode disputar entre si para conseguir mais pontos, né? E aí você pode premiar as pessoas que ganharem isso. E hoje, por exemplo, o Desk Manager é uma das poucas ferramentas que tem gamification bem estruturado na área de atendimento, que funciona, dá nota e causa engajamento eh, nos atendentes dos nossos clientes. Isso surgiu de uma ideia interna. Nós temos hoje um time mesclado. Eu diria que hoje 40% desse time é gamer, joga, né? E a gamification era um tema recorrente que nós tínhamos em conversas com o desenvolvimento, até que um desenvolvedor gamer ficou incumbido da tarefa de, bom, eu vou criar um módulo de gamification dentro do Desk Manager. E esse módulo saiu, e hoje é o que nós chamamos, né, do app de gamificação. Ele tem esses carinhas lindos, então ele tem o Bravos, tem a Mel, tem o Shiro, tem o Tiki e os Tickets, né? Que esse bichinho pulando aqui é um Tiki, e esse grandão aqui é a junção de vários Tickets que se tornam um Ticket. Nossa, Fábio, então tem história? Sim, tem história. Então, a ideia no nosso gamification, no nosso caso, é criar um ambiente onde você vá atendendo os seus chamados e você consiga ganhar pontos atendendo os seus chamados, trabalhando nas suas tarefas e você consiga ganhar pontos para concorrer na competição de pontos que existe ali.
E aí você consegue colocar padrões de pontos. Então, pô, essa equipe faz menos interação que a equipe 1. Ah, quantas menos? Aproximadamente 3 vezes menos. Então, eu multiplico o ponto dessa segunda equipe por 3 para conseguir igualar. E aí você vai conseguir trabalhar todo esse processo eh, dentro da empresa. Legal. Coloquei a gamification, Fábio, o que eu faço? Bom, você vai criar uma competição, você vai fazer com que as pessoas compitam entre elas ali no processo para conseguir chegar lá em cima. Então é legal você trabalhar essa parte da gamificação, né? Para engajar as pessoas a fazerem cada vez melhores atendimentos. Por quê? Se a resposta da pesquisa de satisfação for boa, ele ganha ponto. Né? Se ele responder mais rápido, finalizar, fazer um que nós chamamos de first call, é uma das métricas que podem ser implantadas, né? Se ele finalizar o chamado no primeiro contato, ele ganha mais ponto. Bom, e aí ele tem diversas formas de fazer com que as coisas funcionem para ganhar mais pontos, para ganhar a corrida e ganhar os prêmios que são necessários. Mas olha que legal. Com gamification você consegue engajar as pessoas nesse novo modelo de trabalho, ou seja, totalmente officeless, totalmente remoto ou híbrido, não importa como você vai trabalhar, você consegue engajar. E até mesmo dentro do escritório, daqui a pouco vocês vão ver porque eu estou falando isso. Mas, funciona 1000%, mas você consegue fazer com que as pessoas sejam engajadas por conta desses caras, por conta da competição. Se você tem um prêmio, cara, se você ganhar a competição, você vai ganhar uma TV Smart 32 polegadas, nananana, Fahrenheit Visibility. A pessoa vai querer ganhar. Eu quero ganhar a TV. Mas, putz, eu não tenho nem onde colocar em casa. Tá, mas me dá, é meu. Eu vou ganhar, é meu. Não importa. Então, você faz com que a competição aconteça de uma forma saudável, né? Controlando tudo aquilo. E as pessoas elas vão se engajando cada vez mais, atendendo melhor o seu cliente para conseguir mais pontos, para conseguir ganhar o resultado no final. Então, dá para você criar um paralelo da história do gamification, por exemplo, já criado dentro da Desk Manager. Fábio, eu não uso Desk Manager, eu quero fazer isso, o que eu faço? Papel, lousa, planilha de Excel, não importa, dá para você fazer. A questão é querer começar, né? Com o tempo, obviamente, ir para um sistema que tenha esse tipo de controle para você de forma automática vai poupar muitas horas de edição de planilhas ou de rabiscos em louças, tá? Ah, mas aí, por que a gente está falando disso? 46% das empresas nacionais adotaram um modelo de trabalho à distância. E agora, o pessoal está voltando, terminando a vacinação e imunização do povo, tal, todo mundo de máscara, tudo bem trabalhadinho ali, mas as empresas estão voltando. E aí você está trabalhando no modo híbrido, né? Então tem pessoas que estão em casa, tem pessoas que estão na empresa. Sabe o que acontece no modo híbrido? E talvez você nem tenha parado para pensar nisso. Quando você está no modo híbrido, você está totalmente remoto para quem está em casa. Então não muda nada, nada. A não ser que um time inteiro esteja reunido dentro de uma sala trabalhando e não precise ficar numa ferramenta de comunicação, por exemplo, como nós utilizamos o Discord, né? Onde ele cria salas de conversas. Aí sim, você voltou para o presencial. Mas na essência, se tem alguém em casa, todo mundo está remoto, pelo menos para essa pessoa. Então, você tem que pensar que você tem que engajar essa pessoa, porque as pessoas elas não podem simplesmente mutar o microfone ali, né, o fone de ouvido e tal, e falar com o amiguinho do lado e esquecer que tem pessoas online. Obviamente, isso vai acontecer. É muito mais fácil eu chegar no computador do meu amiguinho do lado aqui para resolver um problema que é exclusivamente nosso. A gente está trabalhando junto ali para resolver uma coisa. Mas, na essência, vale lembrar que se alguém está remoto, todos estão remotos para essas pessoas. Tá? Então, por mais que as empresas, 46, quase 50% das empresas tenham adotado esse modelo, o modelo híbrido vai vir, ele muito provavelmente vai perdurar. E se você estiver trabalhando no modelo híbrido, pode chegar um momento que nem todo mundo da equipe esteja no mesmo local. E se isso acontecer, todos estão remoto, tá? Lembrem-se disso. Isso é uma dica do Fabinho para vocês.
Dito isso, né, aí a gente tem uma frase aqui que pode causar até um impacto para alguns de vocês. Apesar de ter sido uma mudança um tanto forçada, em muitos casos, até mesmo sem estrutura adequada, a experiência serviu como um grande laboratório para a forma de trabalho e seus primeiros passos. Então, legal, Fábio. Nesse momento da pandemia, acho que isso já está claro para a gente. Para algumas empresas sim, para outras nem tanto, tá? Para outras nem tanto. Mas, o que ele está falando aqui? Foi um baita aprendizado. O que fazer, o que não fazer, ver que isso pode funcionar sim, mesmo que você esteja totalmente afastado das pessoas, a empresa pode rodar, né? Hã, portanto, você tem que criar metodologias, formas, utilizar métricas, informações, dados, para conseguir medir e acompanhar os atendimentos das pessoas, porque agora você não tem a pessoa do lado para ver que ela está fazendo a unha, em vez de estar atendendo o cliente, né. Mesmo assim, você não tendo essa pessoa do lado, você consegue, eh, fazer ou mostrar o quanto ela trabalhou. Então agora você não fica com, meu CEO gosta muito dessa frase de falar, o Célio, ele gosta de falar assim, você para de fazer a gestão, eh, a vi gestão direta, né, pessoal, vi olhando a pessoa do seu lado, e aí você começa a fazer gestão, né, através de dados. E quando você faz essa mudança, você não espera das pessoas, tipo, cumprimento de horário, você espera da pessoa cumprimento de, eh, trabalho, né. Você faz com que a pessoa faça entregas. Então ela vai entregar as coisas que ela precisa para você e, obviamente, aquilo vai acontecer, porque caso contrário, uma roda da engrenagem da empresa não vai funcionar e você vai perceber isso em algum momento. Então, o trabalho remoto também veio para ficar. Ele veio para fazer isso funcionar e você tem que engajar. E o gamification, ele vem aí para isso, né. Então incluir o gamification ou a gamificação no dia a dia da sua equipe traz melhores resultados, equipe engajada e, claro, reflete no atendimento do cliente. Obviamente, eu não quero tirar uma nota ruim no meu atendimento, porque se eu tirar uma nota ruim, eu não vou ganhar ponto que eu poderia. Se eu não ganhar ponto, não vou subir no ranking. Se eu não subir no ranking, não chegarei, nos 3 primeiros colocados que vão ganhar o pódio e vão ganhar sei lá, um exclusivo, Tesla novo, que seja, né. Se sua empresa dá um Tesla, me chama, tá. Fica a dica aí. Mas, por exemplo, isso é uma verdade. Quando você põe, e engaja as pessoas e dá um presente válido para aquela pessoa, baseado no seu trabalho, cara, isso resolve muito, a sua forma de engajamento da equipe. E você não precisa estar olhando para as pessoas. Por quê? Porque se ela não fizer, ela não vai chegar, ela não vai ganhar. Então você vai ter uma forma de gestão um pouco diferente, mas isso engaja as pessoas no dia a dia. E por que que eu disse que dá para fazer de qualquer forma? Porque a nossa gamificação aqui, ó, isso aqui é em 1900 antigamente, né, quando a gente estava presencial, antes da pré-pandemia, nós tínhamos um gamification dessa forma. Então eu tinha nesse antes aqui, nessa foto, eu tinha um quadro escrito na lousa, no qual eu tinha pontuação. A cada ponto aqui, ou deixar de fazer uma ação, no caso, né? Sei lá, esquecer de alguma coisa, esquecer de uma tarefa, você vai perdendo ponto. Então a nossa gamificação era ao contrário, todo mundo começava com 100, e à medida que você fosse fazendo coisas, esses pontos iam perdendo, tanto que o Adilan aqui já estava com 90 por causa de alguma coisa que ele fez, né? E portanto, legal, Fábio. E aí? O que aconteceu com isso? E aí, isso virou a base para a gente criar o gamification do Desk Manager, onde a gente tem ali a pontuação da galera. Então, vocês podem ver que ali eu tenho o ranking geral, eu tenho quem ganhou a última temporada, perdão, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a Nicole, que foi a primeira, depois eu tive o Adilan, o mesmo que está assim, com 90 pontos aqui na sua esquerda, em segundo, e depois o César em terceiro. Então, isso é muito importante para que você consiga medir e saber
quem está dando resultado. E a partir daí, gente, é só bola para frente. Então você vai conseguir fazer o mapeamento da pontuação, se está válido para os grupos em questão. Pô, Fábio, eu não quero disputar com a empresa inteira, eu quero disputar só dentro da minha equipe. Dá sim. E aqui você vai causar o engajamento das pessoas. Opa, apertei o botão errado. Tá? Então, pensem em formas, em métricas, em modelos de estrutura de negócio que vocês podem implementar dentro das suas operações para que isso engaje o time. O gamification é uma delas. Né? Opa, passei demais. E chegando ao fim, né? Um atendimento bem feito torna o seu cliente seu maior fã. Né? O Célio, meu CEO, ele tem uma frase que você tem que evoluir o seu cliente para ele se tornar freguês, depois fã. Então, cliente, freguês, fã. Freguês volta sempre para comprar. Fã, ele vai indicar e trabalhar, né, de uma forma paralela, e às vezes você nem vai saber que isso está acontecendo, para divulgar a sua empresa para as outras pessoas, porque ele é extremamente satisfeito com os produtos acordados e entregues pela sua empresa. Então, pensem que montar a forma como seu atendimento vai direcionar a sua empresa e o crescimento dela, tá? Isso são coisas completamente ligadas. À medida que você consegue direcionar, e aí eu tenho diversos exemplos dentro da minha base, à medida que você começa a medir, entender e direcionar, olha, estou fazendo isso porque meu cliente deu um feedback assim, estou trabalhando isso aqui, tal, 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 e tal, tal, tal. Quando você começa a direcionar a sua empresa para focar no cliente, entender o que ele precisa, entender as necessidades, entender os erros, né? E não achar que a sua empresa é extremamente eficaz e não tem erro nenhum. Isso é impossível, toda empresa tem, não importa qual seja, tá? Toda empresa tem. Então, se isso você conseguir instaurar dentro do seu time de atendimento, dos seus times de atendimento, você provavelmente vai ter um aumento significativo de faturamento. Então, pode trabalhar isso sim, porque o resultado vem, tá? Bom, gente, é isso. Como eu disse, eu sou o Fábio Teles, aqui tem minhas redes sociais, então entra lá no LinkedIn, me adiciona, vamos trocar uma ideia. E quer conhecer mais sobre a Desk Manager, entra lá no nosso site, procura sobre a melhor ferramenta de atendimento do Brasil e vou falar para vocês isso disparado, tá? Que tem mais recursos, a melhor mesmo. Vai lá, apesar de eu trabalhar lá, tá? Não tô puxando o saco não, mas é porque é verdade. Procura lá, gente, para você conseguir resolver o seu problema de atendimento e ter uma melhor gestão da sua equipe. Fechou? Gente, muito obrigado pelo tempo. Queria agradecer tanto a Desk Manager, por ter me indicado como o palestrante aqui no MSP Summit, tanto a AD pelo evento. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Abraço. Tchau, tchau.